Olá, gente, tudo bem? Hoje eu decidi ler para vocês. Vou mostrar aqui o livro que eu trouxe para vocês e por que eu decidi ler. Espera aí. Bom, o livro é esse aqui, Pássaros Feridos, e é o seguinte, estava eu lendo essa semana e passei bem na parte da mudança da família, né? Dessa história aqui, uma família que morava na Nova Zelândia e que teve que se mudar para a Austrália. Totalmente diferente, né? A Nova Zelândia é fria e a Austrália é quente, muito quente durante o dia, né? Mas durante a noite é bem frio. Então eles passaram por poucas e boas na viagem de mudança e eu me lembrei, né, que há tem dois vídeos, os dois vídeos passados de conversa, eu comentei e relatei para vocês sobre minha mudança, né, que eu me mudei do estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais. E essa família aqui, nossa, o que eu passei não chega nem perto do sofrimento como que fala, gente? Das poucas e boas que eles passaram, né? Então eu comparei um pouco assim a vivência, mesmo isso daqui sendo uma ficção, mas a literatura tem esse poder, né, de a gente sai da nossa realidade e entra na história e a gente pode fazer alguns paralelos que podem nos ajudar bastante. Eu, por exemplo, vi aqui que em menor ou em maior grau, todos nós passamos por situações difíceis, mas quando a gente vê relatos de coisas, mesmo na ficção, mas nós sabemos que na vida real também pessoas passam por sofrimentos muito maiores às vezes que os nossos. Então, isso nos, sei lá, só da gente sair da realidade da gente, parar de olhar para a gente, para nossa dor, para nossas experiências, a gente vislumbrar um pouco para fora, faz bem. Então, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo e até amanhã. Amanhã tem treinão, tá bom? Tchau, tchau. Vou ler um trecho de Pássaros Feridos que mostra a viagem quando a família foi se mudar para a Austrália. Antes eles moravam na Nova Zelândia e a irmã do Paddy, chamou ele para ir morar dentro da propriedade dela, que ele ia trabalhar lá e ao mesmo tempo se preparar para futuramente tomar conta daquelas terras depois que ela morresse. Ela estava tipo pressentindo que estava no fim da jornada e chamou o irmão, né, que é o Paddy, e ele tinha uma família cheia de crianças, tinha um filho mais velho e uma escadinha de crianças e a esposa Fi. Então vamos ver aqui. Vou ler a partir desse trecho aqui, que os filhos manifestam alegria, né, de estarem indo para um lugar novo. Urra! Vamos para a Austrália! Gritou Bob, agarrando o ombro do pai. Jack, Hugh e Stu pulavam e dançavam, e Frank sorria, os olhos postos em algo muito longe na sala. Somente Fi e Maggie é a filha mais nova, aliás, personagem principal deste livro. Somente Fi e Maggie pasmavam e temiam, esperando dolorosamente que tudo aquilo desse em nada, pois suas vidas não seriam mais fáceis na Austrália, onde as coisas não mudariam e só as condições seriam estranhas. Onde fica Gillian-Bone? Perguntou Stuart. O velho Atlas apareceu. Embora os Clary fossem pobres, havia várias prateleiras de livros atrás da mesa de jantar da cozinha. Os meninos examinaram atentamente as páginas que amareleciam até encontrar Nova Gales do Sul.
As únicas coisas que poderiam dar-se ao luxo de levar consistiam em roupas pessoais, louça, talheres, roupas de cama e mesa, trens de cozinha e os preciosos livros. A mobília teria de ser vendida para cobrir o custo da remessa da meia dúzia de peças de fio que estavam na sala de visitas, a espineta, os tapetes e as cadeiras. Embarcariam no fim de agosto, de modo que no princípio desse mês, todos começaram a compreender que a grande aventura iria realmente acontecer. Frank encontrou a mãe em pé ao lado da bela e velha espineta, passando a mão sobre o almofadado listrado, levemente róseo, e olhando vagamente para a poeira dourada que lhe ficara na ponta dos dedos. Ela sempre foi sua, mamãe? Perguntou ele. Sempre. O que era realmente meu, não puderam tomar-me quando casei. A espineta, os tapetes persas, o sofá e as cadeiras Luís XV, a escrivaninha regência. Pouca coisa, mas tudo meu, muito meu. A viagem foi um pesadelo. Antes que o Arrhenius saísse do porto de Wellington, estavam todos mareados e assim continuaram pelo trajeto de 1.200 milhas através de mares invernosos assolados por ventos fortes. Paddy levou os meninos para o convés e lá os conservou, a despeito do vento cortante e da constante surriada, só descendo para ir ver as mulheres e o bebê, quando alguma alma bondosa se oferecia para tomar conta dos 4 garotos nauseados e agoniados. Embora suspirasse por ar fresco, Frank decidira permanecer embaixo tomando conta das mulheres. A cabine era minúscula, abafada e tresandava a óleo, pois ficava abaixo da linha d'água e na direção da proa, onde os movimentos do navio eram mais violentos. Algumas horas depois de saírem de Wellington, Frank e Maggie se convenceram de que a mãe ia morrer. O médico, chamado na primeira classe por um camareiro preocupadíssimo, examinou-a e abanou a cabeça com expressão pessimista. Ainda bem que a viagem é curta, disse ele, ordenando à enfermeira que arranjasse leite para a criancinha. Tinham chegado a Parmouth, nome sem sentido para eles, numa manhã nevoeira de inverno no fim de agosto de 1921. Enorme fila de táxis esperava fora do galpão de ferro no cais. Maggie, embasbacada, esbugalhava os olhos, pois nunca vira tantos carros no mesmo lugar ao mesmo tempo. De um modo ou de outro, Paddy acomodou todos eles num carro de aluguel, cujo motorista se prontificou a levá-los ao Palácio do Povo. É o melhor lugar para vocês, companheiro, disse a Paddy. Um hotel para o trabalhador dirigido pelo Exército de Salvação. As ruas estavam empinhadas de automóveis que pareciam correr em todas as direções. Havia pouquíssimos cavalos. Eles puseram-se a olhar, enlevados pelas janelas do táxi para os altos edifícios de tijolos, as ruas sinuosas, a rapidez com que as multidões de pessoas pareciam fundir-se e dissolver-se em algum estranho ritual urbano. Wellington os amedrontara, mas Sydney fazia Wellington parecer uma cidadezinha do interior. Enquanto o filho descansava num dos inumeráveis quartos da coelheira que o Exército de Salvação chamava carinhosamente de Palácio do Povo, Paddy dirigiu-se à Central Railway Station a fim de saber quando poderiam tomar um trem para Gillingham. Totalmente refeitos, os meninos gritaram que queriam ir com ele, pois tinham sabido que a estação não ficava muito longe e que no caminho havia muitas lojas
entre as quais uma que vendia doces de albarrã. Invejando-lhes a mocidade, Paddy cedeu, pois não sabia até onde os levaria suas pernas depois de 3 dias de enjoo de mar. Frank e Meg ficaram com Fi e o bebê, desejando ir também, porém mais preocupados com o estado de saúde da mãe. Na realidade, ela parecia cobrar forças rapidamente logo depois de sair do navio, tomar uma tigela de sopa e mordiscar uma torrada que lhe trouxera um anjo de boné. Se não partirmos hoje à noite, Fi, o próximo trem só sairá daqui a 1 semana, disse Paddy ao voltar. Você se julga capaz de viajar esta noite? Fi sentou-se tiritando. Darei um jeito. Acho que devíamos esperar, acudiu Frank corajoso. Não creio que mamãe esteja suficientemente boa para viajar. O que você não parece compreender, Frank, é que se perdermos o trem de hoje à noite, teremos de esperar 1 semana inteira, e acontece que não tem dinheiro para manter-nos por 1 semana em Sydney. Este é um grande país e para o lugar aonde vamos não há trem todos os dias. Poderíamos ir a Dublin, num dos 3 trens que partem amanhã, mas nesse caso teríamos de aguardar uma conexão local e me disseram que desse jeito a viagem será muito mais comprida do que se fizermos um esforço para tomar o expresso essa noite. Darei um jeito, Paddy, repetiu Fi. Tenho Frank e Meg, estarei bem. E olhava para Frank suplicando-lhe que se calasse. Nesse caso, vou telefonar para Mary, dizendo-lhe que nos espere amanhã à noite. E tinha os olhos fitos no imenso quadro indicador, alterado à mão por homens munidos de grandes varas. Quando deram pela coisa, na escuridão da noite que se adensava, eles faziam parte da multidão e não tiravam os olhos dos portões de aço da plataforma número 5, que, embora fechados, ostentavam uma grande tabuleta pintada à mão, Trem de Gilambone. Na plataforma número 1 e na plataforma número 2, uma tremenda atividade anunciava a partida iminente dos expressos noturnos de Brisbane e Melbourne, e os passageiros se aglomeravam junto às cancelas. Logo chegou a vez deles, quando se escancararam os portões da plataforma número 5 e a Molly entrou a mover-se pressurosa. Paddy encontrou para eles um compartimento vazio de 2ª classe, pôs os meninos mais velhos perto das janelas e Fi, Meg e o neném junto às portas corrediças que abriam para o longo corredor através do qual se fazia a conexão entre os compartimentos. Rostos apareciam espiando, esperançosos à procura de algum lugar vazio, mas logo desapareciam horrorizados à vista de tanta criança pequena. Às vezes era vantajoso ser uma grande família. A noite estava tão fria que justificava o apelo às grandes mantas de viagem de tecido achadrezado que todas as malas traziam presas do lado de fora. Conquanto o carro não fosse aquecido, caixas de aço cheias de cinzas quentes dispostas ao longo do chão irradiavam calor. De qualquer maneira, aliás, ninguém esperaria aquecimento, visto que nada era aquecido na Austrália ou na Nova Zelândia. Fica muito longe, papai? Perguntou Meg quando o trem partiu, estrepitando e balançando suavemente sobre uma infinidade de pontos. Fica bem mais longe do que parecia em nosso atlas, Meg. 966 quilômetros. Lá estaremos amanhã de noite. Os meninos olhavam boquiabertos para o pai, mas logo se esqueceram disso diante das luzes feéricas do país encantado que ficava lá fora. Todos se apinharam às janelas e observaram a passagem
dos primeiros quilômetros sem que o número das casas diminuísse. A velocidade aumentou, as luzes foram rareando e por fim se apagaram, substituídas pelo revolutear constante das fagulhas que ondeavam, tangidas pelo vento ululante. Quando Paddy tirou os meninos do compartimento a fim de que Fi desse de mamar a Hal, Meg acompanhou-os com os olhos compridos. Naqueles dias, ao que tudo indicava, ela não seria incluída entre os meninos, pelo menos desde que o neném lhe transtornara a vida, acorrentando a casa com tanta firmeza quanto sua mãe. Não que lhe importasse muito, disse lealmente para si mesma. Ele era tão engraçadinho, o principal encanto de sua vida, e era gostoso ver a mãe tratá-la como gente grande. Não tinha ideia do que fazia a mãe produzir nenéns, mas o resultado era lindo. Meg deu Hal a Fi. O trem parou logo depois, rangendo e guinchando. E pareceu ficar horas ofegando, até recuperar o fôlego. A menina estava louca de vontade de abrir a janela e olhar para fora, mas o compartimento já esfriara muito, apesar das cinzas quentes no chão. Paddy entrou, vindo do corredor com uma xícara fumegante de chá para Fi e tornou a colocar Hal no assento, saciado e sonolento. Onde estamos? Num lugar chamado Valley Heights. Vamos pegar outra locomotiva para subir até Lingo. Foi o que disse a moça da sala dos refrescos. Quanto tempo tem para tomar isto aqui? 15 minutos. Frank está arrumando sanduíches para você e eu darei de comer aos meninos. Depois daqui só pararemos para comer qualquer coisa em Blaney, mas já de madrugada. Meg partilhou a xícara de chá quente açucarado, sentiu-se de repente insuportavelmente excitada e engoliu com voracidade o sanduíche que Frank lhe trouxera. Este acomodou-a no longo banco debaixo de Hal, prendeu com firmeza uma das mantas em torno dela e depois fez o mesmo com Fi, que esticara o corpo no banco fronteiro. Stuart e Hugh foram postos para dormir no chão entre os dois bancos, mas Paddy disse a Fi que levaria Bob, Frank e Jack vários compartimentos mais adiante para conversar com alguns tosqueadores e ali passariam a noite. O trem era muito mais gostoso que o navio, estalejando pelo caminho ao ruído característico e rítmico das duas locomotivas, enquanto o vento salmodiava nos fios do telégrafo e as rodas de aço, de vez em quando, tinham acessos furiosos ao patinar sobre os trilhos nos aclives, buscando freneticamente a tração. Meg adormeceu. De manhã, os Clary contemplaram, entre atemorizados e consternados, uma paisagem tão estranha que nunca haviam imaginado pudesse existir no mesmo planeta em que existia a Nova Zelândia. As colinas ondulantes lá estavam, sem dúvida, mas nada mais lhe recordava a terra que haviam deixado. Tudo pardo e cinzento, até as árvores. O trigo do inverno já fora convertido em prata castanhada pelo sol ofuscante, e eram quilômetros de pés de trigo que se arrepiavam e inclinavam ao vento, interrompidos apenas por bosques de árvores altas e esguias, de folhas azuis e moitas poentas, de cansados arbustos cinzentos. Os olhos estoicos de Fi contemplaram a cena sem mudar de expressão, mas os da pobre Meg encheram-se de lágrimas. Era horrível, aberto e vasto,
sem um traço de verde. A noite, enregelante, transmudou-se em dia escaldante à proporção que o sol subia para o zênite e o trem estrondejava pelos campos afora, parando de vez em quando em alguma cidade cheia de bicicletas e de veículos puxados por cavalos e onde os automóveis pareciam escassos. Paddy abriu bem as duas janelas, a despeito da fuligem que entrava remoinhando e se instalava sobre tudo. O calor era tanto que eles arfavam, e as pesadas roupas neozelandesas de inverno, aderindo-se ao corpo, comichavam. Não parecia possível que algum lugar fora do inferno fosse tão quente no inverno. Gilambone chegou com o morrer do sol. Estranha coleçãozinha de edifícios desconjuntados de madeira e ferro corungado, dos dois lados de uma rua larga, poeirenta, cansada e sem árvores. O sol, que tudo derretia, passara uma pasta de ouro sobre as coisas e dava à cidade uma transitória dignidade dourada, que se dissipou enquanto eles permaneciam na plataforma observando. Tornou-se mais uma vez um típico povoado das fronteiras do fim do mundo, derradeiro posto avançado numa região em que as chuvas diminuíam drasticamente. Não muito longe dali, na direção do oeste, principiavam 3.600 quilômetros de terra do nunca mais. Zonas desérticas onde não chovia. E é isso. Então, essa foi a viagem. Depois de tanta luta, labuta,